Ter uma modalidade desportiva organizada e devidamente representada perante os organismos nacionais e internacionais foi, desde a sua gênese, um dos principais desígnios da Federação Portuguesa de Golfe. Trazido para Portugal pelos ingleses no final do século XIX, a modalidade jogou-se durante algumas décadas, principalmente a norte, no Oporto Golf Club. Mais tarde, no início do século XX, o golfe começa a ser jogado no Lisbon Sports Club, no Clube Golf de Miramar, mas também no Clube de Golfe do Estoril, assim como na Madeira, no Santo da Serra e nos Açores, no Campo de Golfe das Furnas. Mas foram o Oporto, Miramar, Lisbon e Estoril que, a 20 de outubro de 1949, fundaram a Federação Portuguesa de Golfe e a quem se deve o que esta é hoje. Em 1949, no seio do Estoril, surge a vontade de alguma forma, balizar e, sobretudo, impor algumas regras, se quisermos, porque era um bocadinho, antes disso, era o golfe que se praticava era consoante os clubes. A formação parte do Estoril, mas depois quer Miramar, quer o Lisbon, quer o Oporto, juntam-se ao Estoril para exatamente criar a federação, cujo primeiro presidente vai ser o Ricardo Espírito Santo. A primeira sede foi no Clube do Golfe Estoril, onde esteve durante até 1972, 72. Mas a federação era óbvio que tinha que acontecer, não é? Porque é a junção dos clubes, como só havia 4, por isso foi uma formalização da existência do golfe em Portugal, que antes era dominado pela parte estrangeira que vivia, especialmente no Norte, mas depois começou a haver esse núcleo de portugueses que começou a interessar-se mais e era óbvio que tinha que haver essa federação. Aqueles que nos antecederam nessa altura perceberam que era preciso organizar o desporto em Portugal, organizar este desporto em Portugal. E organizá-lo no sentido de ele ser reconhecido através de uma federação, de se organizarem competições através de uma federação. Já existiam competições entre estes clubes, já existiam competições, que eram um bocadinho de competições de grupos, digamos assim, dos sócios que se organizavam e faziam taças entre si. Havia deslocações de grupos do Porto que iam a Lisboa jogar ao Estoril, de grupos do Estoril que vinham ao Porto, a Miramar. E entenderam na altura que era preciso institucionalizar este desporto, organizá-lo e dar-lhe uma instituição de base, a Federação, que organizasse as competições, que registasse os jogadores, que atribuísse os handicaps, etc. E é esse o motivo do nascimento da Federação. As federações eram estruturas que, de forma mais oficializada, tinham uma certa representação nacional e internacional de cada um dos países onde estava. A Federação Portuguesa de Golfe era, digamos, de alguma forma, em termos oficiais, o responsável por aquilo que fosse acontecendo. E, portanto, com o tipo de perspectiva que era importante manter, com as relações com os clubes, propriamente. Os clubes sempre foram as portas de entrada, portanto, e os próprios clubes, em termos estruturais, dentro dos estatutos da Federação, desde o princípio, eram quem elegiam os corpos gerentes, não é? E, portanto, havia um significado oficial e representativo. A partir do momento em que a Federação é fundada, começa a modalidade a ter outro nível de organização e, por conseguinte, os atletas, aquilo que eram os atletas da altura, passam a ter acesso a provas com outro rigor e outro prestígio. Campeonatos nacionais absolutos, campeonatos nacionais interclubes, a taça da Federação, quer dizer, todas as provas que tipicamente já se praticavam no resto da Europa e nos Estados Unidos, e por fruto de não termos uma federação, não tínhamos capacidade de o fazer, não é? Passa a ser a Federação que é responsável por esse calendário. E a partir daí, como é evidente, desenvolve-se um quadro esportivo e um quadro de atletas regulares que obrigatoriamente fez com que o golfe passasse a ter outra estrutura, outro nível de desempenho que até então não tinha. O que a Federação vai permitir é não só uma unificação das regras, mas também uma dignificação do golfe que se praticava na altura em Portugal. E, portanto, nesse sentido é extremamente importante.
estavam lançadas as bases para a consolidação do golfe nacional. Aumentaram as competições, surgiram mais e melhores jogadores e em 1953 o primeiro Open de Portugal. Na década de 60, com a Penina, Val do Lobo e Vila Moura, o Algarve começou a afirmar-se como o grande palco do desenvolvimento do turismo de golfe no país. E a partir de 1978, quando é reconhecido à Federação o Estatuto de Utilidade Pública, tomam-se medidas essenciais à criação de uma estrutura organizada, tendo como objetivo o apoio aos clubes e aos atletas, tanto amadores como profissionais. Com a introdução da Federação e com a regularidade das provas, o número de jogadores veio a crescer e, acima de tudo, a qualidade desses jogadores, que eu acho que isso é que é importante no meio disto tudo. Ou seja, com a Federação, com a introdução, com a Federação assumir a responsabilidade da formação de algum destes atletas, o nível médio daquilo que eram os nossos jogadores subiu, em termos de qualidade, subiu substancialmente. Foi preponderante, não é? Foi preponderante. Nesse tempo, então, aconteceu isso. Aconteceu uma certa evolução, mas é uma evolução de jogadores individuais e de jogadores de pequenos grupos. Portanto, nós íamos ao Porto jogar, nós íamos a Miramar jogar, eles vinham jogar, havia o campeonato de clubes, mas quer dizer, estava montada a máquina na base dos clubes, percebe? E isso transferiu-se um bocado para uma chegada de mais jogadores, mais individuais e mais através como lhe digo, de pequenos grupos. Isso disseminou um bocado mais o golfe. Houve realmente a chegada de novos jogadores. Era muito fechado, ou seja, o golfe era fechado. Eram os ditos 4 clubes que eram fechados, aquilo era de famílias e não sei o que, conhecidos, e por isso não passava daquilo. Não havia uma grande abertura para fora. E os clubes estavam completos, o nosso clube tinha quase 800 sócios, ou 1000. Não havia escola de golfe, a escola de golfe ou seja, dos clubes era feita só internamente para os filhos de sócio, está a ver? Por isso não era feita em abertura. Isso só veio muito mais tarde. Houve uma evolução natural. Acho que não havia tantos professores na altura. Havia os professores que vinham de caddies, que eram chamados os caddies, que aprendiam, que muitos clubes se fechavam à segunda-feira e os caddies jogavam à segunda-feira. E por isso eles aprendiam naturalmente a jogar, tinham um jeito para jogar, aprendiam, viam as pessoas e copiavam os swings e começavam a jogar. O Open começou em 53, no Estoril também, foi também mais ou menos inventado pelo Visconde de Machado, que era nessa altura o presidente da Federação, trouxe o Open para Portugal, começou em 53 e foi sendo jogado no Estoril durante muitos anos. O Open é uma coisa importante porque é, digamos, a festa final, onde nós mostramos as nossas capacidades, sobretudo quando há profissionais capazes. O Open de Portugal era um torneio que fazia parte do European Tour e era muito considerado porque era um Open nacional. Passou por várias fases, houve a fase da Quinta do Lago, em que o Open de facto teve a presença de grandes jogadores, como o Severiano Ballesteros. Depois houve ali um ano em que teve em riscos de não se disputar, mas acabou por se realizar no Estoril, no Open de 1987. É claro que isso é a grande vantagem, a grande interesse dos Opens é exatamente estimular e poder mostrar ao público jogadores de grande categoria que depois apetece imitá-los. É claro que os Opens foram evoluindo, também foi evoluindo a questão monetária, começou-se a ser mais bem pagos e houve sempre esta dificuldade entre arranjar verbas para poder organizar o Open, mas a verdade é que se organizou durante muitíssimos anos. Os Opens que tivemos no Algarve, sobretudo na Quinta do Lago, ganhou o Colin Montgomery, o Warren Humphreys, todos esses Opens, na altura, foram fundamentais para que o golfe começasse a aparecer depois a norte, a centro, a sul e fomos espalhando. O que me dava mesmo mais prazer jogar era nos Opens, ou seja, nos campeonatos de profissionais. Mais que os amadores, porque conseguia ver o outro nível, não é?
e estar dentro deles. Para nós era sempre a aprender. Nós íamos lá fora e víamos estes jogadores, víamos nessa altura os melhores europeus eram sempre os ingleses, os franceses eram fortes também, os italianos não jogavam mal, mas Portugal era sempre a equipa mais fraca porque tinha pouco jogador. Às vezes faziam um brilharete. E eu lembro uma vez ou duas ganhámos à Espanha, que foi um milagre. E eu com 17 anos, por acaso tive a sorte de ser selecionado na equipa da portuguesa para o Campeonato do Mundo. Ali comecei a ver o que é que havia no mundo, não é? Fiquei com os olhos muito mais abertos e joguei com o Niklaus e vi jogadores fantásticos, depois que passaram profissionais. O Niklaus nessa altura era o melhor jogador do mundo. Amador, mas já era tão bom como os profissionais. Ele sabia-se perfeitamente que ele ia jogar este campeonato, depois passava profissional e ia ser ele era um craque, era o Tiger Woods dessa altura. Começaram a aparecer mais campos a partir da década. Em 62 apareceu o Valdelobo, depois em 66 apareceu o primeiro campo Apenina, em 66 apareceu o Vila Moura, etc. Em 1966, calculo que não é assim. Começaram a aparecer os campos do Algarve e apareceu depois ali, apareceu cá em cima, começou a aparecer o Oeste este mais tarde. Todos estes campos do Oeste apareceram ainda mais tarde do que isso. Nessa altura apareceu em Portugal um novo negócio que dependia dos estrangeiros que vinham. Nós tínhamos o sol, tínhamos campos bem desenhados e bons. Foi uma altura em que Portugal mudou muito, porque passou de ser um desporto de ricos, no fundo, passou para ser também de um golfe muito mais desenvolvido, sobretudo no Algarve. Isso mudou o paradigma, mas isso não se fez de repente, que estas coisas não acontecem do dia para a noite e, portanto, isso demorou 4, 5, 6 anos até se estabilizar e ser uma dinâmica positiva e de construção, de motivação para muitos dos investidores que vinham de fora ou aqui vinham de dentro, no Algarve, de juntarem aos seus desenvolvimentos hoteleiros, juntarem campos de golfe. Mais pessoas, mais campos. Obviamente que havia aqui duas vertentes. Há uma vertente que era a vertente social, porque na altura também há um boom do marketing. Agora, talvez saltando aqui para os anos 90, há o boom do marketing e o marketing também contribuiu para o golfe, os torneios patrocinados, as marcas que se quiseram associar ao golfe. Há uma forte ligação e não posso esquecer que André Jordan, quando pensa em organizar o Open Portugal, lá embaixo na Quinta do Lago, depois em Vila Moura, o Portugal Masters, ou seja, estes grandes eventos mundiais, trouxeram não só visibilidade para Portugal, mas também visibilidade interna para os jogadores. E, portanto, a Federação fez os possíveis porque esses clubes não só se institucionalizassem, como viessem para a Federação, que foi conseguido. Numa só assentada tivemos mais 2.000 praticantes que entraram na Federação, que eram praticantes habituais no Algarve, principalmente estrangeiros, e que nem sequer conheciam da existência de organismos centrais de coordenação, como é o caso das federações nacionais. Ou seja, o boom do golfe, em termos de construção de campos de golfe, começa a aparecer a partir dos anos 80, portanto 80, 90 e até o ano 2000, onde houve um grande boom e na altura havia 15 ou 16 campos e passámos a ter 70 ou 80 campos que temos hoje. Ao longo dos anos tem evoluído bastante, tem havido muito mais formação na parte do que diz respeito aos profissionais, portanto aqui um trabalho de enaltecer da Federação, portanto a Federação pegou um bocadinho nisso e começou a fazer curso de formação para os treinadores. A mudança começou nos anos 90, 89, 90, nos anos 90, quando a Federação Portuguesa de Golfe começou a contratar alguns profissionais vindo de fora. Eu trabalhei com o Sr. Howard Bennett, que foi uma das pessoas a quem nós, portugueses, devemos bastante, porque trouxe um método de ensino para o nosso país em que nos ajudou. Diria que há um primeiro momento que é um marco da Federação e de todos, que é o Daniel Silva. E o Daniel marca aqui um primeiro momento que é um jogador fora do comum, fora do normal. Já tinha representado a África do Sul, mas optou por representar Portugal e chegou a ser da Seleção da Europa, chegou a ser um dos melhores jogadores. Portanto, isso traz, eu acho que é como em tudo, a melhoria do nível do jogo, e aí começaram a aparecer outros talentos. Posso destacar os chamados Manos Silva, os primeiros profissionais de golfe com resultados palpáveis
que Portugal dispôs. Existiam outros lendários, não com este estatuto, por exemplo, José Melo no Estoril era um jogador magnífico que se tornou lendário, não ao nível dos outros dois, cujo trajeto internacional foi bem mais expressivo, mas meritório em Portugal. Trabalho, esforço e dedicação têm sido uma marca da Federação Portuguesa de Golfe ao longo dos anos. A inauguração, em 1987, do Driving Range do Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor e a abertura do Campo de Golfe do Jamor em 2013 são dois momentos fundamentais para o desenvolvimento da modalidade na região de Lisboa, tendo-se iniciado neste centro de formação largos milhares de jogadores. O trabalho desenvolvido no âmbito do alto rendimento, sobretudo a partir de 2003, contribuiu para uma afirmação significativa dos atletas portugueses no panorama internacional, tendo sido conquistados dezenas de títulos internacionais de elevado prestígio. Manuel Agrelos, Júlio Mendes, Miguel Franco de Sousa, Ana Gabin e, mais recentemente, José Maria Casal Ribeiro são os portugueses que participaram e participam ativamente nas políticas do desenvolvimento da modalidade a nível internacional. De salientar que países europeus com muito maior expressão golfista não lograram estar presentes nestes organismos como Portugal tem estado. Acho que talvez o projeto mais importante da Federação Portuguesa de Golfe foi a criação do Golfe do Jamor. O campo que originalmente estava projetado para 18 buracos passou para 9 buracos, fez um driving range muito simpático e hoje em dia o Jamor é uma fonte de crescimento do golfe. É um sítio que é muito simpático de lá ir, é fácil arrumar o carro, é fácil ir bater bolas, há um ambiente agradável, come-se bem. O campo, não sendo o melhor campo do mundo, é um campo que permite treinar e portanto, eu acho que isso foi um grande salto. O Jamor é importante porque a ideia do Jamor era ir buscar gente nova, que ali no Jamor podiam começar a ter um primeiro contacto com o golfe, até numa perspectiva um bocadinho, enfim, se calhar menos suportada, de Portugal poder vir a ter grandes profissionais de golfe, como aconteceu em Espanha. O Jamor foi um sonho realizado. É uma escola de golfe, tanto que aquilo não se chama um campo de golfe, aquilo se chama Centro de Formação de Golfe do Jamor. É um centro de formação com aulas, com um bate-bolas, um driving range, com 9 buracos para experimentar, porque não vale a pena chegar ali e começar a bater bolas para o ar e a dizer, mas qual é o propósito disto? O propósito disto é a gente melhorar para fazer menos pancadas num campo, não é? Por isso tem de ter o campo para experimentar. Tudo isso é um centro de formação e esse centro de formação, no fim de contas, é a casa da Federação. Há que reconhecer que, de facto, todos os presidentes que presidiram a Federação tiveram momentos importantes no crescimento da modalidade e na afirmação da modalidade, obviamente cada um no seu espaço e no seu tempo. No período de Manuel Agrelos deu-se um grande salto a todos os níveis e mais recentemente temos aqui alguns marcos importantes na Federação Portuguesa de Golfe, nomeadamente a nível desportivo. O facto de termos desenhado o projeto Pequim 2008 permitiu-nos preparar jovens atletas para a competição e em 2008 nós temos um ano que eu considero aquilo que foi o ano de ouro da Federação Portuguesa de Golfe, com um atleta em particular, o Pedro Figueiredo, que venceu nesse mesmo ano o Irish Amateur Open Championship, venceu o Internacional de Portugal e venceu o British Boys. Nesse mesmo ano temos também o 4º lugar no Campeonato da Europa de Boys na Eslovénia e também nesse ano o José Maria Joia conquista o Internacional da Turquia. Portanto, é sinal de que quando há um trabalho, quando há uma organização, quando há um foco e um objetivo, é possível atingirmos esse trabalho. A Federação deu uma oportunidade de crescer como jogador
e de competir ao mais alto nível, tanto em Portugal como lá fora, nos campeonatos europeus, campeonatos do mundo, etc, etc. Portanto, eu tive um apoio da Federação enorme, até me dedicar ao golfe profissionalmente. Eu penso que dos 10 anos aos 21, portanto foram ali 11 anos, onde a Federação me deu muito e eu hoje em dia tenho a agradecer à Federação a aposta que fez em mim como jogador jovem, porque eu acho que sem esse apoio seria muito mais difícil eu ter vingado como profissional de golfe. Depois, Daniel Silva, tivemos o Filipe Lima, mas esse que tinha começado a jogar em França, mas tivemos 3 jogadores no European Tour, que foi o Ricardo Santos, o Ricardo Melo Gouveia e o Pedro Figueiredo, portanto, isso foi um trabalho que a Federação fez, honestamente fez, uma aposta forte. Na altura o Sebastião Gil, em relação a estes 3 últimos, o Sebastião Gil era selecionador e, juntamente com os apoios da Federação, fizeram variedíssimos estágios e trabalharam muito bem e conseguimos bons resultados a nível internacional, não só a nível de amadores, assim como também eles conseguiram chegar ao objetivo que era o European Tour. Começámos por contratar o Sebastião Gil, foi uma contratação muitíssimo interessante e totalmente inesperada e ninguém poria as fichas no Sebastião Gil como treinador, mas ele foi uma pessoa que mudou a forma como se treina o golfe em Portugal, nomeadamente nas seleções nacionais. E esse trabalho foi muito importante porque reformulou por completo a abordagem ao treino das seleções nacionais. E desde aí que nunca equacionámos sequer não ter um treinador nacional a full-time e totalmente dedicado a estes jogadores. Nestes, diria, 30, 40 anos, nos últimos 30, 40 anos, creio que foi preponderante o papel da Federação, inclusive para incentivar alguns dos clubes, ou dos principais clubes, no sentido de começar a formar e a ter escolas regulares de formação de atletas. Eu acho que isso é importante. É muito importante para conseguir melhores resultados, é muito importante para conseguirmos obter mais jovens a praticar, porque as academias vão dos 5 aos 6 anos até aos 21, portanto, e isso vai ser uma mais-valia para o golfe nacional. Eu acho que, sobretudo, a evolução que eu sinto na Federação tem precisamente a ver com a introdução da tecnologia, da modernização, o crescimento dos serviços nesse sentido, no sentido de tornar toda a organização mais moderna e mais automatizada. Obviamente que o Manel Agrelos foi quem trilhou o caminho nos organismos internacionais, pese embora o Visconde Pereira Machado já ter sido também Presidente da Associação Europeia de Golfe noutra época, mas o Manel Agrelos de facto abre um caminho muito importante nos organismos internacionais. O Manel Agrelos é provavelmente a personalidade portuguesa mais reconhecida internacionalmente, porque teve no General Committee de St Andrews, foi presidente da EGA, teve presidente da Comissão de Campeonatos da EGA, foi presidente da PGA da Europa, portanto é uma pessoa que tem um prestígio internacional inacreditável. Qual é a importância de termos tido o Manuel Agrelos como presidente da EGA, por exemplo? É óbvio que Portugal passou a ser mais respeitado no âmbito das instituições europeias de golfe. É óbvio que Portugal passou a ser mais falado, é óbvio que, por exemplo, os Opens de Portugal tiveram a presença de jogadores de grande nível e de maior nível pelo facto do Manuel Agrelos ser presidente da EGA. Tudo isso teve um impacto muito forte no golfe nacional. Esses apoios permitiam, entre outras coisas, a percebermos do que é que as federações congêneres mais desenvolvidas que nós, principalmente as do Reino Unido e naquela altura a França, que estava em grande crescimento, quais eram as soluções e tentaríamos adaptar a Portugal. Esse era um ponto muito importante. Além disso, permitia, obviamente, que nós deslocássemos para a Europa as nossas seleções para irem tendo contacto com países e soluções mais avançadas que, por sua vez, iriam ajudar o desenvolvimento da modalidade. O estar lá fora tem a grande vantagem de estar dentro dos assuntos que estão a passar as dificuldades e muitas vezes saber o que é que países que estão muito mais à frente de nós fazem e como é que lá chegaram e quais são os caminhos que fizeram e quais foram as dificuldades que encontraram, não é? E nós, como estamos atrás, temos sempre a possibilidade de aprender e corrigir, não ir pelo mesmo sítio muitas vezes que não foi de sucesso dos outros países.
E isso foi extremamente interessante. Até porque eu estive à frente desses organismos europeus e, por consequência, aprendi muito. E costumo sempre dizer que não ensinei nada, aprendi muito mais. Obviamente que é importante para o país estar nos centros de decisão, é um sinal de reconhecimento e que muitas vezes pensamos que somos um país pequeno. Nós somos de facto um país pequeno, mas somos um país com muita história no golfe internacional, com muita história, com muito reconhecimento por parte de todos, não só do ponto de vista da indústria e do turismo, mas também a nível desportivo. É muito bom estar nos centros de decisão, porque estar nos centros de decisão de uma Associação Europeia de Golfe permite-nos contribuir, de acordo com a nossa experiência e com a nossa realidade, para as políticas de desenvolvimento do desporto a nível internacional. E nós termos esta presença tem sido muito importante e muito gratificante, porque o apoio que levamos para as reuniões e para as decisões que são tomadas no seio da Associação Europeia de Golfe é muito importante e temos sido sempre muito envolvidos em todos os processos e é de facto muito gratificante verificar que aquele apoio que nós damos, aquela experiência, o input para os projetos que damos depois acaba por ter um impacto nas políticas do golfe internacional. Em 2016, a presença de Filipe Lima e de Ricardo Melo Gouveia nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foi um marco para o golfe português e um sinal claro de que uma estratégia e um trabalho organizado podem dar frutos. A aposta da Federação Portuguesa de Golfe no alto rendimento tem sido estratégica e prioritária, em particular nas suas equipas técnicas e na capacitação dos clubes e seus treinadores. Captar mais jogadores tem sido outro dos grandes objetivos, sustentado por programas como o 9 Semanas e Meia e também por uma estratégia de comunicação arrojada para ir de encontro a novos públicos. A presença nos Jogos Olímpicos é um marco fundamental e com certeza que nós termos tido representantes nos Jogos Olímpicos foi um marco fundamental na história do golfe português. Tivemos 2 participantes no Rio em 2016, com o Filipe Lima e o Ricardo Melo Gouveia, e sem dúvida que sim, eu acho que os Jogos Olímpicos entrar no golfe é uma forma de trazer mais gente ao golfe e tentar democratizar o golfe. Aliás, Pierre Coubertin inventou os Jogos Olímpicos para democratizar o desporto, para o desporto não ser um desporto de elite. Para o Comitê Olímpico de Portugal e para Portugal foi muito positivo essa participação. Creio, na minha leitura, que também o foi para o golfe português. Mais importante que o resultado alcançado foi garantir o apuramento e foi garantir a presença da modalidade no conjunto de modalidades nacionais que estiveram presentes nos Jogos Olímpicos. Foi muito importante. E oxalá se possa vir a repetir no futuro. Tem uma expressão, penso, mais simbólica, que é extremamente importante nestes fenómenos de desenvolvimento, do que propriamente a aferição do nível da modalidade. Porque a modalidade provavelmente ainda não colheu os benefícios de estar presente os benefícios imediatos, de estar presente nas Olimpíadas. Mas é importante, não é transcendente para o desenvolvimento da modalidade, mas é um ponto importante a assinalar. Nós temos uma carência muito grande em Portugal de bons exemplos. Eu acho que se o golfe tem uma necessidade neste momento premente, é de ter exemplos que possa mostrar à comunidade em Portugal, ao resto dos não praticantes, para que os outros consigam perceber que o golfe não é para alguns, é para todos. E o facto de nós termos tido uma equipa presente nos Jogos Olímpicos foi uma oportunidade de ouro que tivemos. Eu acho que a Federação evoluiu muito do ponto de vista desportivo e tem feito um trabalho extraordinário no sentido de quebrar a barreira que torna o golfe, como a generalidade das modalidades. O golfe não foi distinto no seu aparecimento de outras modalidades desportivas, de um caráter mais elitista. E, portanto, tudo tem feito para abrir a modalidade a novas populações, a novos segmentos sociais e torná-la não apenas um produto turístico, também o é, muito importante para a economia do país e para a economia das regiões, mas também um produto que, do ponto de vista desportivo, seja um produto competitivo.
O golfe representa um espaço muito importante na economia portuguesa, nomeadamente no que tem a ver com o turismo, e o BPI sempre esteve ligado ao mundo das empresas, e o turismo é, hoje em dia, um dos nossos setores mais estratégicos, onde nós estamos mais envolvidos, e por isso esta ligação fazia todo o sentido. E por isso foi um pouco uma construção entre duas partes, e aí aparece o tema da Federação. A Federação também foi uma entidade que se foi desenvolvendo, basta ver o que era a Federação há uns anos atrás e hoje em dia, com o Jamor, por exemplo, com tudo o que se tem feito, até com programas um pouco fora da caixa, fora daquilo que estamos habituados a ver, e um dinamismo muito maior, um crescimento da modalidade em termos de número de praticantes, e por isso todo esse caminho nós também fomos, de certa maneira, apoiando e seguindo. Eu acho que se há coisa que melhorou imenso, foi a técnica do golfe em Portugal. Há uma década para cá, diria, fruto de muito dos contactos com o golfe exterior e muito também pelo facto de começarmos a ter profissionais treinadores com bases científicas, com formação académica. Eu acho que a formação foi talvez das coisas que mais mudou e com resultados bastante visíveis, não é? Nós, neste momento, em termos de evolução do golfe em Portugal, tem havido um crescimento, um interesse no desenvolvimento das academias, que é uma parte muito importante na educação e no ensino do golfe. Em termos técnicos também se desenvolveu muito, porque todo o material do golfe também melhorou. A parte física também dos atletas também é muito importante. Portanto, tudo isso veio a desenvolver um bocadinho a modalidade. Em termos de organização interna, a forma profissional, como os serviços estão organizados, a forma profissional como os torneios são organizados, isso foi muito importante, foi um crescimento muito grande. Sobretudo, acho que a comunicação foi muito importante, darmos a conhecer o que a Federação faz, as medidas que vai implementando, a vantagem de ser sócio da Federação. Penso que seja por aí, que tenha ajudado no crescimento. Acho que houve momentos muito importantes, quer a nível do número de praticantes. Ultrapassámos este ano a primeira vez os 18 mil praticantes, acho que é de assinalar. Estamos numa modalidade em crescimento. O retomar do Open de Portugal em 2017 também foi um marco importante. Acho que há vários marcos que vão marcando a vida da Federação e temos conseguido pequenas conquistas e conquistas um bocadinho maiores para que a modalidade de golfe seja hoje uma modalidade mais abrangente, mais participada, mais democrática, tal como agora também este programa que lançámos há 3 anos atrás, o 9 semanas e meia, que permitiu muitas centenas de pessoas terem contacto com o golfe de uma forma totalmente despretensiosa, barata, divertida e que tem tido um sucesso enorme. Não é fácil trazer pessoas para o golfe, porque o golfe é visto de diversas formas por quem não pratica. Se trouxermos mais gente, proporcionaria o desenvolvimento do desporto. A Federação tem tido algumas iniciativas, como teve há pouco tempo do Dia da Mulher, que trouxe muita gente do sexo feminino a jogar no Jamor. Acho que são atividades como essas que pode trazer público que nunca participou, como 9 semanas e meia é um bom exemplo disso. A ideia era, de uma forma sexy, daí o nome 9 semanas e meia, se calhar as novas gerações não vão associar o nome do programa ao filme, mas nós queríamos um programa que fosse sexy, barato e rápido. E que as pessoas se pudessem identificar rapidamente com a iniciação ao golfe. Todo o conceito e toda a linguagem que é utilizada no 9 semanas e meia é muito simples para um não jogador. Portanto, não entramos em terminologia técnica. O golfe tem muita terminologia que é difícil. O swing, o draw, o grip, o backswing, o follow-through. Se nós vamos carregar de informação, com este tipo de informação, o novo jogador vai dizer, isto não é para mim. Portanto, nós usamos terminologia fácil de se entender. E temos clubes que estão a fazer o trabalho com muito sucesso, o 9 semanas e meia, em particular a Quinta do Foz, no norte de Portugal, que já pôs mais de 400 pessoas a jogar golfe através deste programa, mas é um programa que pode e deve ser replicado por todos. A ideia da Federação, ao fazermos isto e depois fizemos outro programa também, que era o Eu Senti, foi precisamente só venham só jogar, porque um cesto de bolas custa 4,5€ ou 5€ e normalmente arranjam sempre tacos para se emprestar ou para se alugar em clubes pequenos ou em campos maiores. Então é só convidar as pessoas a virem experimentar. O desporto é sempre bom, não é? O golfe, infelizmente, tem um estereótipo, digamos assim, de que é para a classe mais alta e se calhar é visto como sendo um desporto para pessoas mais velhas e
esse estereótipo tem-se vindo a dissolver e eu acho que isso é positivo, mas eu acho que leva tempo. Mas eu acho que o que se tem de fazer é partilhar com a população de que o golfe é para todos e não é um desporto assim tão inacessível como se calhar as pessoas pensam. E eu acho que a partir daí o número de jogadores vai aumentar bastante, porque eu acho que é muito raro uma pessoa experimentar golfe e não gostar ou não sentir aquele desejo de continuar. É engraçado porque às vezes quando eu vou ao Jamor vejo miúdos deste tamanho a jogarem melhor do que eu, que é irritante, e vejo velhotes de 80 anos a jogarem melhor do que eu. Também fico chateada. Mas ao mesmo tempo acho giro por causa deste range, desta versatilidade, desta flexibilidade que este desporto tem. Teres um senhor de 80 anos a bater boas bolas é mesmo fixe. O Jamor está sempre cheio, com diferentes faixas etárias. Com 9 semanas e meia, a Carolina Torres, os influencers, têm de lá o que é bom para espalhar pelas redes sociais. Eu acho que se continuar assim, está num bom caminho. Os influencers, como a Carolina Torres e outros, são fundamentais para que o desporto de golfe seja visto como olha que giro o golfe, porque não o golfe, porque não jogar golfe. E é fundamental haver cada vez mais esse tipo de iniciativas. Qualquer pessoa pode entrar num campo de golfe e comprar uma ficha e bater bolas. Qualquer pessoa pode. E é engraçado como que se calhar quantas vezes eu passei à frente de um clube de golfe e pensei, eu nunca na vida ia poder entrar aqui. Portanto é giro quando começa a entrar de calças de ganga ou de botas. Uma vez fui de botas bater bolas, mas nunca senti tipo, não podes vir aqui porque estás vestida dessa maneira ou porque não tens o material certo ou o que for. Por isso acho que as pessoas deviam só quebrar esse preconceito. Mas percebo que existe. Nós é que temos que trabalhar para destruí-lo. Com todos os agentes do golfe nacional, em particular com os clubes, treinadores, indústria e autarquias. O golfe afirmar-se-á cada vez mais enquanto modalidade desportiva com elevados níveis de participação e resultados desportivos de excelência. Nós queríamos chegar aos 50 mil jogadores no final do terceiro mandato a que eu teria direito, portanto, daqui a 5 anos. Nós não estamos nesse caminho, estamos a ter um crescimento muito significativo, crescemos cerca de 21% face a 2016, portanto houve efetivamente um crescimento, há aqui um trabalho. Agora, aquilo que nós trabalhamos diariamente é para que haja cada vez mais jogadores. Se não chegamos aos 50 mil, queremos chegar aos 40 mil ou aos 35 mil, que já temos já quer dizer que temos uma modalidade saudável. E queremos, obviamente, trabalhar diariamente para que os nossos jovens atletas tenham cada vez mais condições. Eu quero acreditar que vamos continuar a crescer, acredito que nós temos muito potencial em Portugal. Era muito bom e sentimos isso durante a pandemia, que tínhamos muita falta de produto interno e, portanto, temos que continuar a trabalhar e a desenvolver medidas para conseguirmos atrair mais atletas para a modalidade e continuarmos a crescer como modalidade, como federação e como modalidade sobretudo. A obtenção de bons resultados de jogadores portugueses é um acelerador imenso do desenvolvimento da modalidade. É um magneto que atrai pessoas que, de outra forma, não eram seduzidos pela modalidade. Ver os grandes praticantes a concorrer, a ter bons resultados, a ter uma vida financeiramente saudável, isso faz com que muitos jovens adiram à modalidade, ajudando, portanto, ao desenvolvimento da mesma, ao fomento. Eu acho que precisamos de um Cristiano Ronaldo do golfe, digamos assim, para que as pessoas comecem a olhar mais para o golfe, porque eu acho que isso puxa muito pelo desporto. Quando há uma figura do nosso país a dar-nos alegrias lá fora, eu acho que isso acaba por despertar a curiosidade das pessoas e eu acho que passa muito por aí o golfe crescer em Portugal. Antes do Ballesteros ter ganho e ser um herói nacional, um herói de Espanha, Espanha tinha 2.500 ou 3.000 federados, quer dizer, tinha 10% dos nossos jogadores. E de repente os autarcas começaram a fazer campos públicos de instrução e fizeram 37 campos públicos. É diferente de nós, é a nossa diferença. Da quantidade sai normalmente a qualidade. E por consequência nós precisamos dessa quantidade, tirar a qualidade, meia dúzia de bons jogadores,
para serem heróis, para no fim de contas serem os ídolos da gente nova, como foi o Ballesteros, como foi o Sérgio Garcia, como foi o Olazabal aqui ao lado. Por isso era muito importante que dessa quantidade saíssem bons jogadores, que fossem realmente ídolos da juventude. Nós precisamos é de um grande campeão, porque Espanha explodiu no mundo do golfe um bocadinho quando veio o Seve Ballesteros. E agora com o Rahm, com o Jon Rahm, os miúdos adoram o Jon Rahm. E está-se a jogar muito mais golfe em Espanha nos últimos 3, 4 anos, desde que apareceu o Rahm, porque é uma figura que inspira. Nós queremos cada vez mais jogadores para que podemos ter cada vez melhores jogadores. Nós temos que aumentar a nossa base de recrutamento através dos clubes, para que temos uma pirâmide no desporto, para que tenhamos cada vez maior probabilidade de sucesso de chegar ao topo e ao alto rendimento e termos campeões a jogar os Jogos Olímpicos, os torneios do Grand Slam, estarem no European Tour ou no PGA Tour, ou jogar, quem sabe, uma Ryder Cup. Eu creio que a Federação tem tido indicadores de crescimento muito significativos. Porventura precisaria de soluções muito próximas daquelas que conseguiu encontrar no Jamor, ou seja, campos mais simplificados, de acesso mais facilitado e que permitam uma maior acessibilidade e uma maior divulgação da modalidade e a sua distribuição à escala nacional de uma forma mais homogénea e não tão concentrada naquilo que são tradicionalmente as zonas turísticas. Eu acho que também era preciso entrar nas câmaras, haver mais nas escolas, a atividade do golfe fazer parte do curricular, não é? Campos municipais. Tentar fazer recintos de golfe, seja 3 buracos, seja 6, seja 12, não é a Federação que faz, mas com as câmaras, desmistificar isso, ajudar as câmaras. Porque não é tão caro. Uma piscina ou um recinto desportivo com uma piscina custa mais caro. O processo demora tempo, pode demorar 1 ano, pode demorar 10, mas é um processo que tem que ser feito. Eu acho que numa fase mais, se calhar para golfistas mais jovens, de ir às escolas, apresentar o desporto aos jovens, isso é uma maneira interessante de trazer os mais jovens para o golfe. E a Federação tem feito campanhas nesse sentido, tornar o golfe acessível nesse sentido, com mais campos como o Jamor, seria o principal veículo de desenvolvimento do golfe em Portugal. Portugal está no mapa do golfe. Quer dizer, toda a gente sabe, liga Portugal com o golfe. A única coisa que falta é jogadores portugueses. O que eu tenho a dizer ao fim destes anos todos de existência é que há tudo para termos um golfe de primeiríssima ordem, mas temos que fazer um esforço brutal para pôr os portugueses a jogar golfe. A receita é campos pequenos, baratos, jamores. Muitos jamores. Eu sou muito favorável que houvesse mais campos públicos, por isso acho que há no interior do país muito espaço para fazer clubes de golfe, campos de golfe, melhor dizendo, campos de golfe onde as pessoas pudessem praticar, e por isso eu acho que falta aqui esta componente para juntar ao excelente trabalho que a Federação tem vindo a fazer nos últimos anos, e daí os 75 anos acho que é um orgulho enorme para a Federação, e o BPI claramente também associa-se a esse caminho, e temos sido claramente uma entidade que tem desenvolvido o golfe, tem proporcionado, tem projetado o golfe. Pena que não hajam mais. É preciso aproximar o golfe das pessoas. Nas escolas, para se iniciar o golfe, não é preciso ter um campo de golfe, nem sequer é preciso ter um buraco de golfe completo. Qualquer escola pode existir um green, podem existir 2 putts e 10 bolas de golfe. Não é um investimento significativo. Portanto, pode ser um green artificial, não é preciso nada de especial. Não tem custos de manutenção, mas isso permitiria iniciar e, em alguns deles, despertar a curiosidade então sobre o resto do golfe. Eu acho que o golfe tem má imagem. Tem má imagem de uma forma geral, quer dizer, é visto como um desporto para velhos, ricos e elitistas, quando não é verdade, não é? O golfe é um desporto para toda a gente, é um desporto relativamente barato, quer dizer, não é o desporto mais barato do mundo, obviamente. Ir correr para a rua é mais barato, mas ir a um ginásio é tão caro como jogar golfe. E, portanto, acho que esse é um falso problema, que não existe, e há muita gente das mais variadas classes sociais a jogar, e, portanto, esse é um problema que não existe de facto.
mas é preciso passar essa mensagem mais. As barreiras têm que ser vencidas, têm que ser vencidas, tem que se explicar bem. Eu acho que cabe muito aos dirigentes dos clubes que nos ouvem e aos professores sobretudo, os professores de ensino, têm aqui uma capacidade de angariar jogadores, que é fundamental. Eles têm que saber contar uma história, têm que saber contar como é que o golfe funciona, qual é a organização e captá-los. O golfe não é um desporto caro, não é um desporto de elites. No entanto, é visto como tal. E isso cria uma barreira que ainda não foi possível ultrapassar por completo, apesar de todos os esforços que há que reconhecer que têm vindo a ser feitos, quer pela Federação, quer pelos clubes. Há caminho para percorrer, não tenho qualquer dúvida. Esta equipe que hoje está na Federação tem incontestavelmente a capacidade e o sentido de missão do que o golfe em Portugal pode ser, para se preparar jogadores e ter realmente a possibilidade de chegar a ter algo de muito extraordinário em termos de talento. Sabemos inexoravelmente que é uma percentagem muito baixa. Portanto, se é uma percentagem muito baixa, temos de ter um número tão alargado quanto possível para depois daí poder resultar que isso é a verdadeira razão do estado em que o golfe espanhol está. O grande objetivo sempre foi o de aumentar o número de praticantes de forma significativa. Nós acreditamos que Portugal tem condições para ter mais praticantes de golfe. É preciso estarmos conscientes que este crescimento acontece não na federação, mas acontece na estrutura associativa. É preciso criar condições para que os clubes possam desenvolver programas de desenvolvimento esportivo para a captação de praticantes de uma forma mais massiva e também programas que contribuam para o desenvolvimento esportivo para aqueles atletas que têm o alto rendimento como objetivo e que querem competir. E, portanto, passa muito por aí. Agora, acreditamos que podemos ter um ecossistema cada vez mais forte, podemos ter uma modalidade cada vez mais praticada, mas precisamos do envolvimento de todos.